Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por estarmos aqui em mais uma Escola Bíblica Dominical, em mais um EBD Online. Nesta feita, mais uma vez com você, querido professor e professora de pré-adolescentes, da nossa faixa etária de 11 a 12 anos. Nesta lição tão especial, tão rica, tão cheia de conteúdo, que tem por temática pré-adolescência. Que fase é esta? Nesta feita, nós começamos hoje a lição de número 4. Entendendo e buscando conhecer e aplicar ao coração dos pré-adolescentes a noção e a compreensão de quem de fato eles são. Hoje nós iremos estudar sobre conhecendo minha personalidade, a lição de número 4. Então, vamos junto comigo, ministrar ao coração de cada aluno, levar a ele a palavra do Senhor, levá-lo ao conhecimento de quem de fato eles são e de quem o Senhor quer que eles sejam. Nesta feita, a nossa lição está no texto que se encontra no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, a começar do versículo 22. Eu vou ler na versão linguagem de hoje, que é melhor para a nossa compreensão, e eu também recomendo para facilitar a compreensão e o entendimento do seu querido aluno e sua querida aluna. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, a começar do versículo 22, que diz: Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Deus. Esta é a nossa leitura de hoje. A nossa Bíblia diz que seria o nosso memorizando, também se encontra no capítulo 4 de Efésios, mas no versículo de número 13, que nos diz: Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. Seguindo, a fim de construir o corpo de Cristo. Eu vou ler novamente em nossa lição. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. A nossa lição, como de costume, ela é embasada e ela é fundamentada em 3 objetivos principais, que são para nortear a nossa aula e ajudar o nosso caminho do conhecimento, assim iluminando os queridos alunos. O primeiro objetivo é identificar a diferença entre caráter e personalidade. O segundo objetivo, ensinar que a vida é feita de dilemas que o pré-adolescente terá de enfrentar. E, por fim, afirmar que a graça de Deus transforma nosso caráter e personalidade. Como as demais lições, ela tem 3 tópicos, ela tem 3 títulos que vamos discorrer e vamos percorrer durante a nossa lição de hoje. O primeiro, personalidade versus caráter. O segundo, minha vida, meus dilemas. E, por fim, uma nova pessoa. O primeiro ponto, como eu falei, minha vida, ou melhor, primeiro ponto, personalidade versus caráter. Vai trabalhar a diferença e as características da personalidade e das características do caráter. E quais são as suas diferenças? E também os tipos de temperamento. O segundo vai relatar em relação às adversidades e dilemas que norteiam e marcam essa fase de tantas mudanças, que é o período da pré-adolescência. E o terceiro vai falar do poder transformador de Deus, do poder de regeneração do Espírito Santo, que pode transformar uma personalidade, transformar um caráter e forjar nele a aparência e o caráter de Cristo. Então, vamos seguindo com a nossa lição. Uma das fases mais difíceis e mais desafiadoras da vida de um ser humano, sem dúvidas, é a fase da pré-adolescência. O indivíduo não é nem um adolescente, nem um adulto e nem tampouco uma criança. É uma fase de transição, é uma fase de muitas mudanças, é uma fase de muitas descobertas e principalmente uma fase de transformação. Mas é nesse período que também encontra-se uma fase de muita construção e também de muito autoconhecimento. É aí que o pré-adolescente vai descobrindo mais do que ele é, vai descobrindo mais do que seus gostos e daquilo que o seu coração bate mais forte. Mas, para isso, precisamos entender hoje um pouquinho mais sobre personalidade e caráter. São a mesma coisa ou são distintas? Eu já adianto,
são coisas distintas. Ainda que como ética e moral são coisas semelhantes, personalidade e caráter também são, mas há suas distinções. Mas o que seria uma personalidade? A nossa lição há muitos esclarecimentos. A nossa lição vai trazendo algumas definições, mas eu gostaria de trazer algumas como recurso para você, querido professor, para você, querida professora. Segundo o dicionário, personalidades são as características próprias e particulares que definem moralmente uma pessoa. Na psicologia, personalidade é a reunião dos aspectos ou das características psíquicas que, analisados de modo único, diferenciam o indivíduo. Normalmente consideramos aspectos sociais. Ou seja, a personalidade é uma soma de muitos fatores, de muitas características herdadas na genética por parte do pai, por parte da mãe e construídas de acordo com o meio social que a criança, o pré-adolescente e o indivíduo está inserido. Com isso, entendemos que personalidade é uma construção da pessoa com base na sua família e na sociedade que está inserida. Por sua vez, caráter diz respeito à índole, diz respeito ao modo de agir, à formação moral, como o indivíduo se comporta, seja em grupo ou individualmente, seja em grupo ou seja de maneira única, de maneira social, ou melhor, individual. Ou seja, diz respeito à ética e moral que norteiam a vida de um sujeito. A nossa lição vai trazendo outras definições de caráter e personalidade, mas já entendemos que personalidade é algo que é trazido através da genética e é construído no meio social. Já caráter diz respeito a modo de agir e se comportar de um indivíduo em grupo ou de maneira única, de maneira solitária. Seguindo, a nossa lição vai trazer alguns tipos de temperamento. Vale ressaltar que dos sinônimos de caráter é temperamento. Então, podemos também dizer que esses tipos também são tipos de caráter, modos de comportamento, como o indivíduo se comporta e se detém e age diante da sociedade, diante de um meio social. Os 4 tipos de caráter, designados e estudados e também relatados pelo filósofo e considerado pai da medicina Hipócrates, que são eles: colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico, os 4 tipos de temperamento. Vamos estudar e entender um pouquinho mais sobre as características positivas de uns e as características negativas dos mesmos. O primeiro, colérico, diz respeito a pessoas que se irritam fácil, normalmente agitadas, mas por sua vez também tem algumas características positivas. Entre elas, são pessoas que são líderes por natureza, que têm propensão e inclinação para serem líderes. Eles são impetuosos e também são confiantes, ainda que sejam também dominadores. Como bem sabemos, não há tudo perfeito, nem tampouco tudo negativo. Há uma balança. Os coléricos têm isso. Eles são impetuosos, mas também são dominadores. Eles têm características de líderes, mas por vezes eles podem também ser facilmente irritados. Seguindo, um exemplo claro de alguém colérico é o próprio Paulo, antes de se encontrar com Jesus. Vai dizer em Atos 9 que ele estava respirando ameaças e morte, pensando em fazer o que era certo, liderando um grupo para prender e levar cativo os cristãos. Mas no meio do caminho ele se encontra com Jesus. E este que era impetuoso para fazer o mal, se torna impetuoso e corajoso para desbravar e levar o evangelho além das muitas fronteiras. Seguindo os tipos de temperamento, vamos chegar no fleumático. Este é muito interessante, porque estudando vamos perceber que é o mais agradável de todos os 4 temperamentos. As suas características são calma, equilíbrio, paciência. Ele é alguém de fácil convivência e também é uma característica marcante do fleumático a lealdade. Por sua vez, tem algumas características que fazem dela em parte negativa, que é a introversão, que é alguém que não é muito falante. Uma característica marcante do fleumático é a paciência e a calma, mas em contrassenso é alguém que é mais introvertido, não é muito de se expressar, não é muito de falar, mas vamos perceber em nossa lição que é uma característica marcante e é uma personalidade, ou melhor, um temperamento marcante que deve ser encontrado nos cristãos. Haja vista que a paciência, a calma são muito valorizados por Jesus. Por isso que Jesus, no clássico Sermão do Monte, ele vai dizer: bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. O próprio Senhor vai dizer que tem prazer e recompensará aqueles que são
pacientes e esperançosos, como já diz Mateus no capítulo 5 e o versículo 9. Essas são as características dos fleumáticos. Em sua aula você pode transcorrer um pouco mais e destacar outras características. O terceiro tipo de personalidade, ou melhor, de temperamento, é o sanguíneo. Este, por sua vez, tem como característica o dinamismo, a animação, a extroversão. Em contrassenso ao fleumático, ele é alguém muito extrovertido, falante, muito dinâmico, mas por sua vez tende a ser egoísta, tende a ser instável emocionalmente. Um clássico e fatídico exemplo de alguém sanguíneo é o Pedro, no Monte Getsemane, quando está para Jesus ser preso, puxa da espada e arranca a orelha de Malco. Impulsivo, ele é instável, mas Jesus sabe como trabalhar com os temperamentos das pessoas. Esse texto está em João, no capítulo 18, versículos 10 e 11. Seguindo nossa lição, o quarto tipo de temperamento é o melancólico. Esse tipo já traz da palavra melancolia, alguém que é extremamente sensível, alguém que se cobra bastante. Tem por característica esse tipo de temperamento o perfeccionismo, também a criatividade, mas como os fleumáticos, eles também tendem a ser introvertidos, tendem a ser mais retraídos. Eles, por sua vez, são muito emotivos e, por vezes, até mesmo pessimistas, mas eles também têm suas características positivas, como eu falei. Eles são, normalmente, muito criativos e até mesmo perfeccionistas. Um exemplo claro destes melancólicos é o próprio profeta Jeremias, como vamos encontrar no livro de Lamentações, que leva também Lamentações de Jeremias como nome. Ele era alguém que profetizava com ímpeto e coragem, mas por sua vez sempre estava chorando e lamentando pelo povo e a situação que ele estava inserido. Seguindo a nossa lição de hoje para o segundo ponto, minha vida e meus dilemas. Precisamos entender que, como as demais fases da vida, a fase de pré-adolescência é quando o adolescente, ou pré-adolescente melhor dizendo, vai começando a descobrir que a vida não é somente flores, que a vida não é somente sorrisos e alegria como é na infância, mas é o momento que vai chegando as responsabilidades, é o momento que vai chegando as dúvidas, as adversidades que norteiam e fazem parte da vida. E neste ponto precisamos lembrar e inserir no coração dos alunos que as adversidades e dilemas, tempestades e dificuldades da vida, Deus não permite para o nosso mal. Deus não permite para nos castigar, nem tampouco para ter prazer em nosso sofrimento. Pelo contrário, as adversidades, dilemas e crises são a forma que Deus usa para nos forjar, para nos amadurecer, para nos fazer crescer e assim se aproximar do propósito dele para a nossa vida. Lembre-se, disse Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E fechando a nossa lição de hoje, temos o terceiro tópico, minha vida, meus dilemas. Precisamos, ou melhor, terceiro tópico, já ia confundindo, uma nova pessoa. Esse ponto, ele dá uma ênfase muito grande para a necessidade de um encontro com Deus e a importância de ter uma natureza forjada e transformada por Cristo. Precisamos lembrar que neste mundo que vivemos, nesta era de tanta secularização, de tanto relativismo, muitos pré-adolescentes e também adolescentes vêm para a igreja só por vir. Vêm para a igreja porque estão obedecendo aos pais ou porque são mandados, mas muitos deles ainda não têm uma experiência com Deus. Ainda não conhecem o Senhor, ainda não têm uma vivência com o Pai. Por isso precisamos, queridos professores, estimulá-los a buscar a Deus, a conhecer ao Senhor, a provar, porque diz a palavra, provai e vede que o Senhor é bom, para que eles assim possam desenvolver uma vida com Deus. Este terceiro ponto ele é muito marcante em dizer isso, que precisamos estimulá-los a conhecer a Deus e que em sua maioria, grande parcela dos adolescentes do nosso tempo, não conhecem ao Senhor, vem para a igreja, mas não tem intimidade com Deus. Mas assim como Samuel ouviu a voz de Deus, muito jovem, precisamos estimulá-los a conhecer a Deus, a ter uma vida transformada com Deus, a ter as suas próprias experiências com Deus. Ouvir experiências é muito bom.
Ouvir testemunhos é muito glorioso, mas precisamos estimulá-los, de incentivá-los a conhecer e saber quem é o Deus que eles servem. Por isso que disse Jesus a Nicodemos: você precisa nascer de novo. E é isso que precisamos estimular os nossos pré-adolescentes. Ter um novo nascimento, viver uma nova vida, conhecer a Deus e assim descobrir quem de fato eles são. Assim, eles poderão crescer em graça, crescer em conhecimento e ter a cada dia um caráter e uma personalidade forjada à imagem, semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe tua vida. Deus te conceda uma aula abençoada. Deus te use poderosamente e que o Senhor te faça prosperar em tudo. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é. Para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária. Cada dia mais perto de você.